partiu agora então, pessoal, fazer a parte 2 do nossa modelagem do Homem-Aranha no Aranhaverso versão do Tobey Maguire aí, que a gente tanto espera que aconteça, né, nesse novo filme aí do Homem-Aranha 3, né? Aí no caso a gente vai colocar agora as partes das texturas, né, fazer o passo a passo para a gente aplicar a textura no Homem-Aranha, fazer esse efeito aí 3D, né, de reflexo nos olhos dele, que vai ficar bem show de bola. Se você já curtiu a ideia, então já se inscreve no canal, porque isso ajuda bastante no nosso trabalho. Siga também a gente nas redes sociais, porque a gente está trazendo bastante conteúdo em todas as plataformas. Então pessoal, é isso, então bora modelar do 0 ao 3D, vamos aplicar aí a textura no Homem-Aranha. Bem pessoal, agora vamos fazer a parte de textura, né, do nosso personagem, né. Aqui a gente tem em cima o modo de shading, né, uma aba específica para a gente adicionar textura no nosso personagem, né. Então para que serve o modo shading aqui, né? No caso, aqui eu tenho controle, né, de tudo como vai ficar o nosso material e a nossa textura. Então caso eu selecionar aqui essa textura aqui vermelha, né, esse material da cor vermelha, eu consigo controlar aqui o estilo dele, né, a iluminação, se ele vai ficar um pouquinho mais metálico ou se eu vou aplicar nele um pouco mais de reflexo, né. Então aqui no Rogueness eu tenho aqui esse controle, né, e também é interessante a gente ter o UV Editor aqui em cima, que é o que faz com que a gente mapeie toda a textura que a gente vai ter aqui no nosso personagem. Então, por exemplo, se eu pegar uma textura aqui no meu personagem, vamos pegar esse Homem-Aranha mesmo, só para vocês terem uma ideia. Eu vou jogar ele aqui em cima e para vocês, só que ele não vai aparecer aqui porque ele não está conectado aqui à minha textura, né? Então se eu jogar aqui a minha textura com Base Colors, ele já aparece no meu personagem aqui. Então o V-Editor ele tem essa funcionalidade de mapear, né, e colocar, no caso aqui em cima eu tô com a face desse Homem-Aranha, eu posso selecionar e aumentar e fazer qualquer modificação com o V-Editor. Então em vez de colocar essas fotos aqui, a gente vai colocar uma textura de verdade. Então a gente precisa fazer uma textura. Eu tenho aqui no Photoshop uma camada vermelha, né? A gente vai criar do zero uma textura aqui do Homem-Aranha. Então eu tenho essa cor vermelha e essa mini hexágono aqui, a qual eu vou multiplicar e vou fazer vários pequenos hexágonos aí com o meu com essa camada aqui. Então vou selecionando e eu vou pressionando Alt e com Shift eu consigo posicionar ele retinho no meu na minha posição aqui dos meus hexágonos. Daí eu seleciono todos eles, dou um Shift A e vou pressionando Shift e vou arrastando com Alt. E olha só que interessante, ele já vai formando aí certinho aí pra mim todos esses hexágonos. Eu vou finalizando eles. Eu vou colocar eles aqui em cima e vou mais uma vez selecionar aqui essa metade, acho que mais ou menos aqui. Como tem que ficar certinho, eu preciso selecionar esses caras aqui para quando a textura bater aqui no fim, ela se repita que nem tá lá no começo da minha imagem. Então vou arrastar essa área aqui, daí beleza. Agora eu posso vir aqui, duplicar de novo e assim a gente finaliza uma textura pelo Photoshop. Agora é só a gente arrastar pro nosso modo, pro nosso Blender, no nosso modelo 3D. Eu vou dar um Ctrl U aqui, que eu vou
colocar uma cor um pouquinho mais escura aqui nesse vermelho, só para ele ficar nesse efeito aqui. Daí beleza, eu tenho uma textura, eu vou dar um save aqui. Texture 1. Vou salvar também como JPEG. E se eu colocar ele aqui no Homem-Aranha, eu vou arrastar aqui. Vou jogar essa textura. Vou dar um delete. Eu vou jogar essa textura aqui no meu personagem. E vou arrastar o color com base color. Vocês já percebem que ele fez aí já uma textura, mas ele ficou muito gigante. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar todo essa parte do UV Editor, dar um S, X, posicionar ele certinho. E agora eu vou dar um S para ele crescer igualzinho aí nos dois lados. Daí vocês percebem que ele já formou uma textura. E aqui embaixo vocês percebem que ele deu uma puxada, né, nessa parte aqui. Então basicamente eu vim aqui e vocês percebem que aqui ele não tá mapeado essa área. Como é que eu faço para transformar essa área aqui de baixo então, né, mapear ela aqui certinho? Eu posso vir aqui, dar um Wrap, só que ele não vai ficar tão igualzinho que nem tá no outro. Então, mas é o mesmo esquema, eu posso vir aqui e dar um S, que ele vai aumentar certinho. Se vocês quiserem, vocês podem dar um Ctrl L, e para não ficar esse recorte aqui, e vocês dão um Wrap, que ele vai mapear a cabeça toda de novo para ficar certinha. Ele ficou bem legal aqui. Essa parte aqui de baixo do Homem-Aranha, né? Eu fiz o pescoço dele separado. Então também tenho que vir aqui, dar um Wrap. E eu vou tirar o Subdivision aqui. Aqui embaixo ele também tem essa parte aqui como essa textura vermelha, né? Então eu vou vir aqui também, dar um U, a qual ele vai vir aqui. Eu vou dar um Ctrl L nessa parte do UV Editor, né? Ou arrastar com o mouse, e vou dar um S para ele acrescentar tudo. Daí legal. Agora como é que a gente vai fazer o efeito, né, que tem igual do filme, né, que a textura ela não é tão chapada assim, né? Ela tem uns efeitos que entram na roupa do Homem-Aranha, né? Então ela tem um efeito 3D nessa textura aqui. Antes disso, só para a gente mexer um pouquinho nessa parte das teias, eu vou aplicar um pouquinho do Roughness aqui e vou aplicar um pouco do Metallic, só para ele dar um efeito bacana. E aqui também a gente pode aplicar um pouco do Metallic, e nos olhos dele a gente ativa o Roughness aí com o Metallic também ativado, e a gente fica aquele efeito bacana do filme, né? Que é o efeito de reflexo, que a gente tem vários posters aí que fazem essa brincadeira, né, com o Homem-Aranha. Então a gente também pode imitar nesse estilo. Eu posso fazer até uma adaptação aqui para deixar o reflexo bastante uniforme. Assim ele fica legal também. Aí pessoal, eu vou fazer essa textura vermelha onde tem esses hexágonos. Eu vou fazer no Photoshop um efeito bacana nela. Então eu vou vir aqui, eu vou desbloquear essa camada. Então esse grupo aqui, Ctrl
G eu faço um grupo, né? Esse grupo aqui vai ser a camada principal. Eu pressiono Alt e arrasto para baixo. Eu vou fazer um segundo grupo, a qual vai ser a camada aqui, onde vai ter um efeito de rogueness, né? Nessa camada eu vou deixar o fundo um pouquinho mais escuro. E eu vou deixar essa parte aqui totalmente clara, né? Então eu vou aumentar aqui e vou deixar nesse efeito aqui. Eu vou dar um Ctrl Shift S e vou salvar aqui como Testery 2. Daí eu vou dar um save. E aqui, onde eu coloquei a textura da minha cabeça, né, eu tenho que estar selecionado, né, para não aplicar em outro objeto. Então eu vou vir aqui e arrastar essa textura que eu acabei fazendo. Daí, em vez de aplicar o Colors direto aqui no Colors, eu vou vir aqui, dar um Shift A e vou procurar Color Ramp. Vou colocar ele aqui e Color vou ligar em Effect e Color aqui eu vou ligar em Rogueness, a qual ele vai dar esse efeito, né, de brilho, né, vai parecer que ele tá entrando, né, no meu personagem. É só tirar um pouquinho o efeito de Metallic para ele não ficar com esse efeito de capacete, parece capacete do Homem de Ferro, né? Tem um efeito metálico. Então eu vou tirar ele um pouquinho aqui. E eu preciso ajustar nessa parte aí o Color Ramp. E eu vou também fazer aqui o Normal Map, né? Então o Normal Map eu vou vir também fazer duplicar essa camada aqui. Eu vou fazer uma camada com Ctrl U, vou colocar aqui uma cor meio azul, meio roxo. Vamos testar, que eu nunca fiz o Rogueness pelo Photoshop, mas dá pra fazer também. Eu vou aplicar uma cor aqui mais ou menos parecida com o Rogueness. Acho que é um azul. Tem um site que ele já aplica uma cor já do Rogueness, né? Bastante interessante, mas é tipo, Rogueness ficaria mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Só que acho que um pouquinho. Vamos testar nesse estilo. Qualquer coisa a gente coloca aí no site que converte também, já facilita bastante. Mas eu creio que assim ele já vai adaptar certinho. Vamos jogar ele aqui. Eu vou vir aqui, Shift A, Normal Map. O Normal Map eu vou arrastar essa área aqui com Colors e o Colors no Normal. Vamos ver como é que ficou. Ficou bastante interessante. Aí a gente pode fazer alguns ajustes, né, para ele ficar um efeito bacana. Deixa eu aumentar um pouquinho o brilho dele. Deixa eu aumentar aqui essa parte Specular. E aqui no Normal também eu posso fazer aí umas brincadeiras aí para ficar interessante. Meu Normal Map. Vamos testando outros efeitos aí no Blender, mas eu creio que esse que está selecionado aqui, quero o Target também. Tem outras funções aqui. Olha só que legal. Tem outras, né, maneiras da gente ativar aqui a parte do Homem-Aranha, né? Mas ele já vai, a gente já consegue aí aplicar uma textura legal aí que dá um efeito bacana pro nosso personagem. Então, finalizado aí, pessoal, a parte de textura do Homem-Aranha. Esse
né, esse efeito, né, que dá de reflexo, né, nos olhos dele. Essa parte de textura da máscara, né, dá um efeito mais realista, né, a qual eleva bastante o nosso 3D para outro nível. Eu espero que vocês tenham então curtido, pessoal, esse vídeo do Homem-Aranha aí, versão do Tobey Maguire no Aranhaverso. Tomara que seja um filme bom aí, apesar de controvérsias, há boatos aí que não vai realizar o Aranhaverso no live action, mas a gente sempre espera aí pelo melhor. Então fica aí nossa modelagem aí, imaginando como é que seria esse live action aí, que eu acho que vai ficar bem bacana. Então, pessoal, seria isso. Se inscreve no nosso canal, siga a gente nas redes sociais, porque a gente está postando bastante conteúdo todos os dias aqui em todas as plataformas, no YouTube, no Insta e no Face. Então, pessoal, por hoje é só e até mais.